Sejam bem-vindos, aspirantes, a mais um episódio do Introdução. Hoje, nós iremos ter um bate-papo aqui com uma pessoa muito especial no cenário religioso de Timon, que cuida de bastante jovens, que é pastor de uma das maiores igrejas daqui de Timon. Nós estamos falando, né, Anísio? Faço aqui acompanhado do meu amigo Anísio novamente, as duplas foram restabelecidas novamente. E nós iremos hoje conversar com o pastor Wendel, Amém. Que tão prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigado, pastor, por estar agradeço. aqui conosco. Aceitou o nosso convite para essa conversa. E, pastor, o senhor pode dar as suas considerações iniciais. Amém. Nós iremos aqui ter uma breve conversa. Eu que fico muito grato pelo convite, né? De fato, para mim é uma honra estar aqui, né, nesse lugar. E tive já vendo recentemente, né, o pastor Evaldo aqui dando uma... A gente chama de entrevista também, podcast? Isso mesmo. Maravilhosa, né? Com muita experiência. O pastor Evaldo transmite assim, muita segurança para a gente não falar, muita sabedoria não falar, né? Verdade, gosto muito de ouvi-lo. Sempre que tenho a oportunidade de conversar com ele, sou muito abençoado. Muito bom, pastor. E Anísio, hoje nós temos aqui essa presença ilustre do pastor Wendel, né? Pastor Wendel é um bastante sábio, bastante inteligente. E aí, pastor, a gente quer saber um pouco do senhor, do início da sua história, de quem é o pastor Wendel que a gente conhece hoje, né? Assim, desde o início até chegar aqui hoje a ser o grande pastor que é. Sim. Eu lembrei do pastor Evaldo, né? Uhum. Eu sou filho, né, de e Maria de Lourdes. Mas, assim, eu vim para o Evangelho aos 20 anos de idade, né? Tive uma adolescência muito conturbada, sim, envolvido com as turminhas, né? Na nossa época era turma que chamava, né? As gangues aqui, né? Eu me criei ali na zona norte de Teresina, região do bairro Buenos Aires, tinha uma galerinha muito assim, gostava de umas festas, noitadas, né? E envolvimento também já com coisa errada, né? Com entorpecente. E a gente tinha essa vocação. Eu sempre digo que eu tinha antes de Jesus me encontrar, eu tinha uma vocação para o que é mal, que eu gostava de fazer parte da turma. E a turma tinha que ter uns nomes bem, né? Qualquer, né? Turma do Jacaré, né? Turma da do Pantera. Turma tinha que ser um negócio bem mal, é verdade, né? E alguns amigos se converteram, outros não, né? Eu tive amigos que perderam a vida em praça pública, né? Com tiro na nuca. Foi muito triste, né? E outros foram presos até internacionalmente, né? Traficando. E eu digo, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu estaria hoje ou preso, né? Ou até morto mesmo, né? Então, louvado seja Deus, né? Aos 20 anos de idade, entregamos nossa vida a Cristo, começamos a congregar na igreja Betel, né? Pastor Gilson Paiva, aqui em Teresina, meu pastor até hoje, quase 30 anos já, me pastoreando, graças a Deus. Glória a Deus, pastor. Pastor, como é que o senhor... Assim, porque vendo essa parte breve da sua história, nós sabemos que hoje muitas pessoas olham para uma pessoa que saiu dessa vida, se converteu, e nós sabemos que tem aquelas pessoas que sempre duvidam. Será que virou crente mesmo? No caso do senhor, o senhor hoje é pastor, pai de família, um servo de Deus. Mas na época, pastor, quando o senhor se converteu, essas críticas existiam, esses apontamentos existiam, e como que o senhor conseguiu lidar com essas críticas? Sim, no meu caso, a partir de dentro de casa, eu não tive apoio, né, que eu imaginei que ia ter. Porque a gente ia sair, chegar tarde da noite, né, com a turminha, e deixando o pai preocupado dentro de casa, a mãe preocupada dentro de casa. Verdade. Imaginei que vindo para a igreja teria um apoio melhor. No início, acharam bacana, legal, mas depois começaram as críticas, né? Não para mais em casa, né? Vai morar na igreja. A minha mãe no início, ela falava assim, rapaz, tu vai virar barata de igreja. Essa Bíblia é Rexona, não sai debaixo do braço. Essa Bíblia parece um desodorante. Então, foi assim, eu morava a 8 quilômetros da igreja, né? Não tinha dinheiro, não tinha condição financeira. Ia a pé e voltava a pé, às vezes ia pela manhã, voltava tarde da noite, depois do culto, porque tinha um momento de confraternização, aquela efervescência, né? Aquela vontade de evangelizar, de pregar, muito forte. E geralmente eu ia a pé e voltava a pé por conta da condição. A única vez que
o irmão me emprestou uma bicicleta, foi roubado. Eu ia subindo, quem conhece ali o Buenos Aires, a Avenida Castelo Piauí, tem perto do cemitério Buenos Aires, tem uma ladeira muito alta, né? Sim. E eu ia subindo ela e 3 elementos me abordaram, puxou a bicicleta, disparei um assalto, um foi tomando um reloginho que eu tinha, e o outro foi puxando a carteira, né? Pegando dinheiro, e aí ficou um lá, e o dinheiro que eu tinha naquele dia era o dinheiro que uma irmã tinha me ofertado para ir para um congresso, que tem em Campo Maior, né, uma conferência. Na época, R$10. Eu Rapaz, lembro foi pesado, hein, pastor? Foi A pesado. bicicleta Foi pesado. Eu parei, ficou um parado. E aí, às vezes, não levaram a bicicleta, né? Não sei, eles queriam mesmo roubar para comprar uma droga, fumar ali, né? Dentro do cemitério, né? À noite eles vandalizavam. E eu lembro que eu olhei para esse, né? E eu descarreguei minha ira nele, né? Eu disse, às vezes você me enrola, agora eu vou te evangelizar, vou falar de Jesus para você. Eu disse, tá bom. E eu peguei com muito amor, comecei a ler Apocalipse, lago de fogo e enxofre. Fui logo em cima, viu? Os ladrões não herdarão, os feiticeiros, fui logo naquele versículo barra pesado mesmo para cima dele. Depois eu disse, posso orar por você? E ele disse, pode, irmão, pode orar. E eu orei por ele também com muito amor, né? Senhor, esse ladrão acabou de me roubar, esse demônio da vida dele. Tinha esse demônio, Senhor, da vida dele. Ele vai pro inferno se ele continuar assim, Senhor. Descarregou a ira mesmo, hein, pastor? Descarreguei minha ira, com muito amor. E a oração, depois que eu orei por ele, eu lembro que ele disse, irmão, essa oração foi forte, estou todo arrepiado, né? Ele fez o sinal da cruz, foi muito forte. Fiz o apelo, né? Ele não quis entregar a vida na hora, porque ele disse, não, a gente combinou de fumar ali coisa ali e tal. E aí eu disse para ele, mas ali é a minha casa, moro aqui na outra rua, perto da minha casa, eu estava chegando em casa. Se quiser ouvir do Evangelho mais, estamos ali. Não vi mais, mas acredito que a palavra não volta vazia, né? Mesmo sendo uma palavra dura, não deve ter voltado vazia. Ele baixou, e diante disso ainda levou a bicicleta? A bicicleta ele deixou porque ele estava sozinho, eles queriam um dinheiro, um descuidozinho para comprar uma droguinha rapidamente, sabe? E aí eu fui com a bicicleta, no outro dia devolvi pro irmão, e disse, rapaz, não deu. Não foi bênção para mim, não. Melhor ir a pé. Deixar a pé mesmo. Eles pensam que eu não tenho nada mesmo a pé. É que nem os costumes do brasileiro falam, né? Que não é muito bom você pegar coisa emprestada, que é danado para dar problema, né? Eu digo que é a maldição do machado emprestado. Eliseu tá lá, o rapaz caiu e não é emprestado. É emprestado. Sempre tem um problema com o emprestado machado. É verdade. E aí foi nessa guerra, né, que eu fui sendo gerado, né, no evangelismo bem forte, uma vontade, né, abrindo igrejas, né, me envolvi muito, me entreguei muito. No início, foi evangelizado no trabalho, eu era vendedor externo do Paraíba na época, né, e eu tinha um supervisor crente da Assembleia de Deus e um irmão que descia comigo, parceiro de venda, que é da Assembleia de Deus. Hoje é o pastor Aloísio, né, Teresina pastoreia, muito bem aí, no nome de Deus. E o irmão Clidenor, que é um cantor, não sei se ele ainda está na região do Puti Velho, mas, no nome de Deus, ele pegava muito no meu pé. Tinha um dia que ele descia, não vendia nada. Eu disse, vou ficar desempregado desse jeito. E ele vinha para cá. Eu lembro que aqui eu tive uma experiência. Nós chegamos na casa de uma irmã muito abençoada, não faço nem ideia. Eu lembro vagamente dela. Mas uma irmã que era muito abençoada, ele sempre vinha aqui, vendia, chegava na casa, a irmã nos atendia bem, né? Olhava o catálogo, preparava um suco, era uma irmã muito... Tinha um dom da hospitalidade, né? E eu lembro a primeira vez que a gente entrou nessa casa, ele deu a paz do Senhor para a irmã, né? E eu também, naquele ímpeto, né? Acabei esticando a mão, paz do Senhor, irmã. Ela esticou a mão para mim, paz do Senhor, pensando que eu era crente, e eu entrei na onda, né? Paz do Senhor, irmã. Aí quando eu fui dizer paz do Senhor, que ela foi pegar a minha mão, ele deu um tapa na minha mão e disse assim, dá paz do Senhor para ele não, que ele não é crente não. Esse rapaz quer me ver crente mesmo desse jeito, cortando assim. E eu lembro que essa irmã me fez uma pergunta que eu nunca esqueci. Ela disse, por que você não é crente ainda? Eu disse, não, porque ainda não senti que é o momento. E aí, o que está faltando? Está faltando ainda algo, Deus tocar ainda pouco mais no meu coração. Estava no processo de convencimento do Espírito Santo. E ela disse, o que é que você vai ser? O que é que você quer ser quando você for crente? E eu disse, quando eu for crente, eu vou ser pastor. Não sabia nem o que era ser pastor, fazendo nem ideia.
E ela disse, mas por quê? Eu disse, porque eu vou mergulhar, eu vou dedicar minha vida a Deus. Né? Se eu fosse um católico de verdade, eu ia ser papa, Papo Wendel. Mas eu vou ser um pastor. E ela disse, amém, Deus abençoe então essa palavra. E hoje eu estou aqui, né? Pastor, e não passava nem pela sua mente não, assim? Não, de jeito nenhum. Não? Quando eu entrei na igreja, o meu chamado ele se deu com base numa revelação, numa vigília que eu faltei. É igual Tomé, né? Tomé faltou a melhor conta da vida dele. Né? Jesus apareceu ali, todo mundo se alegrou, ressurreto. Eu faltei uma vigília lá no Mocambinho, porque a igreja onde eu entreguei minha vida a Cristo, no São Joaquim, era uma congregação da igreja bereana no Mocambinho, pastor Luiz Gonzaga. E a gente ia para os cultos de doutrina na quarta-feira e vigília também eram feitas lá no final de semana. E eu faltei nesse dia, o pastor Gonzaga ficou, cadê aquele menino, né, e tal, né? E procurando, e ninguém sabia quem era, né, um desconhecido meu da igreja. E aquele menino foi das características, né? Aquele magrinho e tal. Antes de eu casar, eu era magro, né? Engordei assim depois que eu casei. E aí alguém disse, é o Wendel. É o Wendel, né? E aí foi quando ele... Esse é o Wendel, né? O nome dele. Aquele menino, aquele rapaz, quando eu olho para ele, Deus fala comigo hoje. Acerca daquele rapaz, ele vai ser um pastor de uma grande igreja para a glória de Deus. E eu faltei essa vigília. No outro dia, né, era culto, eu cheguei na igreja, todo mundo, Wendel, você faltou a vigília e teve uma revelação de ti. Esse misericórdia, foi pecado. Que só imagina logo ruim, né, pastor? Revelação da minha vigília, Senhor, meu pecado. O que é que eu fiz, meu Deus do céu? Abandonei já tanta coisa que eu posso abandonar. Disse, não, revelar que você vai ser um pastor. E aí, depois do culto, eu procurei o meu pastor e disse, pastor, como é que é isso? Como é que faz para ser pastor? E disse, primeiro você vai estudar. Ele me deu um conselho que eu nunca esqueci, que ele disse, primeiro você vai estudar, porque igreja vai ter até Jesus voltar. Tempo para se preparar, você não vai ter sempre. E, de fato, né, hoje o que eu vivo no Evangelho, o que eu entrego no Evangelho, é muito do que eu recebi lá atrás, no tempo que eu poderia ter recebido, poderia estudar mais, poderia, né, ler mais. Né? Então, hoje, o dinamismo do ministério me suga muito tempo e energia. E a gente faz as devocionais, né, lê nossos livros, mas nada comparado à intensidade que a gente tinha naquela época. Né? Pastor, e assim, quando o senhor recebeu essa bênção, o senhor por algum momento assim hesitou, ou o senhor sempre quis mesmo, desde aquele momento que o senhor falou anteriormente aí que disse que queria ser o pastor, você sempre quis assim, a partir do momento da revelação? Pois é, porque eu sempre digo que antes de eu entregar minha vida a Cristo, né, de eu me decidir por Jesus, vou chamar assim, eu tinha ojeriza a crente, a igreja evangélica, né, pastor, para mim todo pastor era ladrão. Eu estava perto de me entregar a Cristo e eu, vendedor no Paraíba, esse irmão me evangelizando, e eu cheguei lá no lojão, no final do expediente, a gente se encontrava lá, o escritório da VE, da Venda Externa era lá, e eu ia passando aquele monte de televisão ligada, né, e nela estava passando uma reportagem no Jornal Nacional, uma igreja muito conhecida, o líder dela fazendo um evento num estádio, e assim, sacos e sacos de dinheiro, né? Um escândalo nacional. A forma como repercutiu na mídia foi muito escandalosa, né? Parecia que era uma coisa que eles estavam ali roubando ou coisa do tipo. E eu disse comigo, acho que isso é um sinal para eu não ir para essas igrejas dos crentes. E eu já dei uma recuada ali, né? Sim. Mas esse irmãozinho Clidenor era aquele crente chato. Ele pegava no seu pé, ele descia com aquele Gideãozinho internacional no bolso, né? E ele só queria descer comigo. E eu falo que ele me evangelizou tanto, ele pegou tanto em meu pé que um dia eu perdi a cabeça. Entrei numa igreja evangélica, aceitei Jesus como Salvador. Essa parte tá bom. Ele era assembleiano, né? Assembleiano ele. Aí o senhor foi... Só que eu conheci um pessoal da Batista, né? Sim. Dentro desse pessoal tinha também uma moça. Tá explicado. Muito gentil. E ela me convidou para ir na Batista, né? E eu gostei na época da Batista e gostei dela também. É um útil ao agradável, né, mas não deu certo. Logo depois não tinha nada a ver, né? Muito feia a moça, né? Se minha esposa estiver assistindo, né? Tem uma moça muito feia. E a gente foi para a igreja e eu sempre digo que eu tenho muito, muito carinho pela Assembleia de Deus, né? Muita afeição, porque fui evangelizado por assembleianos. Minha esposa
é de origem assembleiana, a família dela toda assembleiana, né? E a gente tem, assim, um apreço muito grande, né? Sim. Uma agência, Assembleia de Deus, hoje é a denominação disparado que mais faz missões em termos de mundo, né? Sim. Então, Verdade. tem uma visão muito ampla, assim, de abrir igrejas e ganhar pessoas para Jesus. A gente vê que no cenário evangélico, né, às vezes é criada aquela divisão, né, entre a Batista, né, e a Assembleia. Por muitos tem essa divisão. Muitos acham a Batista muito liberal, muito diferente, né, da dinâmica da Assembleia de Deus. Eu vim da Batista, né, como a gente estava até conversando aqui anteriormente. Sim. Eu fui da Batista do pastor Carlos André, a Batista que hoje é Batista Casa, né? Hoje, também novo tempo antigamente. É, Novo Tempo, na época que eu era de lá, passei 5 anos. E eu sou muito grato pelo tempo que passei ali. Foi um dos melhores períodos da minha vida. Foi, como muitos dizem, né, o primeiro amor, né? Sim. Que você tem com Cristo ali, o primeiro contato. E foi uma experiência muito boa na minha vida. Hoje, na Assembleia de Deus. Mas não deixo de ter aquele carinho também pelo tempo que passei lá, pela Batista. Porque foi um momento muito maravilhoso. E muitas pessoas têm essa diferença, né, pastor? Isso. De achar que é liberal, é diferente, mas não, no final o propósito é o mesmo, que é seguir a Cristo e espalhar o evangelho, né? Eu acho isso tudo uma ideia, uma forma fantástica, né, que Deus ele age gerando essas denominações, né? Muitos perguntam para a gente, até por que tem esse tanto de igreja, né, e tal, sim, né? E eu sempre respondo assim, vem cá, numa casa nascem 5 filhos, né? Sim. 3 homens e 2 mulheres. É certo botar o nome das mulheres todas Marias e o nome dos homens todos José, né? É certo, o cara tem uma característica, né? Tem uma personalidade, tem uma forma de ser, de entender uma visão de mundo. E as igrejas são assim, né? Cada um tem uma característica, né? Tem uma forma de entender. Eu li um livro no tempo da minha fé, no início, no seminário, que dizia que tinha uma frase, né, que já repercutiu muito, que é aquilo que nos une é mais forte do que o que nos separa ou tenta nos dividir, né? Verdade. Então, cada igreja tem um tempero. E isso é muito bom, porque não deixa desculpa para o ímpio. Então, se você dissesse, não, eu não quis ir para essa igreja porque ela era meio quietinha, né? Sim. Demais. Não, mas tinha uma ali que gritava e faltava arrancar o teto da parede, você não foi também, né? Então cada um não tem espaço para a pessoa dizer eu não me encaixei, né? Não me agradei, né? Sim. Sempre vai ter um que se encaixa com o nosso perfil, né? A gente estava até falando pessoa. aqui anteriormente, né, pastor, que assim, a Assembleia de Deus, o que marca a Assembleia de Deus é aquela coisa do evangelismo ali fora, né, da igreja ali, da porta em porta ali, interior. Oração. Isso, oração. E a Batista é a questão da célula também, né? Que hoje eu acho muito interessante ali a maneira como é feito ali a célula, a dinâmica dela, a maneira que ela atrai ali, que é um evangelismo. É um evangelismo ali bastante eficiente. Eu falando sobre essa questão da célula, eu estudei no colégio militar do 9º ao 3º ano de ensino médio. Olha aí. E 2018 foi quando eu entrei lá. Eu estava no 9º ano. Aí em 2019, final de 2018, setembro, eu me batizei nas águas. E em novembro, o Senhor me batizou no Espírito Santo. Maravilha. Aí em 2019, eu já entrei no ensino médio com outra visão de evangelho. Porque até então, eu estava naquele espaço de novo convertido, de um jovem ali que estava ainda entendendo como é que funcionava o evangelho, como que eu tinha que viver a partir daquele momento. E alguns diziam assim, o batismo ou o ser cheio do Espírito Santo acabou, cessou. E sensacionistas, né? E inclusive é até um tema um tanto quanto assim complexo para alguns, né? Para quem é continuista não tem nenhum tipo de problema. Os dons continuam aí, o Espírito Santo continua agindo. Só não vê quem não quer. Né? E aí, em 2019, eu fui batizado e entrei já no ensino médio com outra visão. E quando eu cheguei a gente mudou de prédio, que a gente saiu lá do Padre Delfino, foi lá pro Caíque, pro antigo Caíque, foi levantada uma célula lá de pessoas da Batista. E aí eu e outro amigo meu que somos assembleianos, hoje ele está na Madureira, e eu continuo no Ministério de Missões, a gente se introduziu no meio dessa célula, né? E quando a gente se introduziu no meio dessa célula, a galera que estava fazendo parou
né, de fazer, e eu e ele não, a gente vai Dá continuar. continuidade. Vamos dar continuidade. Maravilha. E aí, a gente chegou no colégio, na época tinha cerca de, acho que 800 alunos pela manhã, uma coisa assim, quase 1.000 alunos. E aí, sei que a gente ficou lá 4 anos, e desses 4 anos a gente conseguiu evangelizar, assim, muitos jovens dentro da Glória a escola. Deus. Teve uma certa feita que a gente montava meio que um púlpitozinho no meio da escola, botava a caixa de som, até porque o Coronel Souza lá, o Sim, diretor homem de Deus. é ele. homem de Deus, né? É. E aí ele sempre permitia. Aí a gente foi evangelizar. Eu, inclusive, ainda tenho essa foto. Essa foto marcou muito o início da minha caminhada no Ministério da Pregação. Numa foto que tinha... Quem tava pregando no dia era eu. Só que a gente sempre alternava. Eu e esse meu amigo que a gente pregava. E aí na foto tinha vários jovens, assim. Sempre quando eu sinto uma certa nostalgia daquilo, eu sempre vou olhar aquela foto. E aquilo me alegra muito. Porque essa visão de fazer evangelismo é uma visão, assim, bíblica. Inclusive, na entrevista que a gente teve com o pastor Gideone aqui, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, pastor, uma igreja que parou de evangelizar, ela é uma igreja que ela está cumprindo a sua missão, né? Porque, assim, o chamado de Deus para nós foi, de fato, para evangelizar pessoas, seja através de pequenos grupos, Sim. seja através de células, Sim. seja no evangelismo de porta em porta, cruzadas, e etc. E essa visão que o Nísio está falando, a Assembleia de Deus, por ser hoje, né, a igreja, assim, mais antiga aqui em solo brasileiro, por assim dizer, ela deu início a essa propagação das igrejas aqui dentro de Timon, ou aqui dentro do Brasil. E aí foi chegando. Antes já tinha Batista, né, com a história de Daniel Berguna Vingre, e a história é bem longa, mas essas igrejas, essa diversificação de igrejas, se elas permanecerem no evangelho, não há problema. Elas vão ajudar, né? Elas vão ajudar a propagar o evangelho. Nós que somos defensores do evangelho genuíno, pregadores do evangelho genuíno, a nossa discordância não é com as pessoas. Às vezes, quando a gente ouve uma mensagem ou uma igreja pregando uma mensagem deturpada ou fora da palavra de Deus. Na verdade, é com a própria mensagem que está sendo pregada. Exato, né? exato. Então, por exemplo, antes de eu começar a estudar teologia, de eu me aprofundar nos estudos, nas leituras, eu tinha uma certa visão preconceituosa dos batistas. Uhum. Porque na minha mente, os batistas são muito liberais, os batistas são muito assim, os batistas são muito dessa forma, é a forma de vestimento e tal. Sim. E aí, quando eu fui estudando, eu fui vendo, não, isso aqui, doutrina é diferente de usos e costumes. Sim. A doutrina de Cristo é essa aqui. Os usos e costumes, cada igreja tem a sua, respeitando a doutrina de Cristo. Né? Por exemplo, muita gente... Por que eu tô falando de vestimentas? Porque muita gente fala só das vestimentas. Sim. O batista se veste muito assim, o batista anda muito assim. Mas o que vale mesmo é a modéstia. Modéstia. Na igreja, inclusive, a gente tem muito... Tenta orientar muito também nesse sentido, né? De modéstia, de decência. Sabe qual é o jeito que se veste, deve se vestir? A Bíblia fala, né? Pedro fala com modéstia, com decência, sem provocar, né? Mas é uma guerra sempre, né? Na sociedade onde a gente vive hoje em dia. Até porque é um julgamento até meio que complicado, porque, assim, se a gente for levar em consideração, até na própria Assembleia também as pessoas que vestem ali o vestido longo, às vezes... Sim, dependendo causa um problema, né, do decote, né? Dependendo da malha, do tecido, né? Então, tudo isso. Mas não é fácil. E agora é interessante essa questão da célula. Hoje, quem lidera é meu filho. É o Adriel Baruch, e uma outra, que eu não sei o nome dela, moça, que é filha também de um pastor. Os dois. Dá uma média de 60 alunos hoje. Lá, né? Pra glória de Deus. Tem uma jovem que eu congreguei com ela, e aí eu vejo ela sempre postando as fotos. Ai, que benção. E aí eu disse pra ela, eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei assim, ela, se não me engano, acho que ela tá no primeiro ano, no segundo ano, ensino médio. Ela é ali da Batista, acho que ali perto da nossa igreja ali, Anísio. Eu esqueci o nome da Batista, sei que lá é Batista. Casa. É lá, né? Pronto, pois é lá, ela é de lá. Sim. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei assim, olha, tô muito feliz por ver um trabalho que se iniciou em 2000, foi nem 2018, porque antes de eu entrar lá, já tinham crentes lá fazendo um trabalho evangelístico. Sim.
Então, assim, praticamente desde a fundação da escola. Tenho Maravilha. que uns 8 anos. É. E como eu e esse meu amigo fomos, assim, os últimos a dar continuidade a esse trabalho, a gente ficou muito feliz por ver a continuidade do trabalho, por ver as pessoas, os jovens se dedicando à pregação do evangelho. E assim, a gente se alegra por ver outros dando uma geração vindo após a outra, dando continuidade O à legado, pregação, o né? legado Isso. do Muito que bom. foi iniciado. E aí, às vezes, eu até ficava assim me questionando, meu Deus, no primeiro ano que a gente entrou, a gente ganhou uma alma para Cristo. Olha. Só que a minha preocupação na época já não era nem mais ganhar, era discipular para a pessoa ficar firme em Cristo. E aí ganhamos aquela alma e eu fui discipulando. E aí, no primeiro ano, ganhamos uma alma. A sala era lotada de jovens. E a gente que é evangelista sempre tem o desejo, meu Deus, eu quero mais gente, eu quero mais gente, eu quero mais gente. E aí ficou só em uma. Tranquilo. Aí veio a pandemia, infelizmente a gente teve que parar, porque não estava podendo mais ir para a escola, né? Sim. E até comentei com esse meu amigo que a gente ficou muito triste, porque tava o início do trabalho, tava muito bom. Sim. E a gente com certeza ia ter mais frutos. Mas aprove a Deus, e nós sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo. Ficou naquele ano. Aí no meu último ano, eu fiz um propósito com Deus. Disse, Senhor, eu quero sair daqui pelo menos com mais um. Aí eu já adotei outra estratégia, né? Eu tinha umas mesas que colocavam lá no pátio. E aí eu sentava e ia ler a Bíblia. Né? Eu ficava lá, lendo a Bíblia. Aí veio um jovem, ou seja, o jovem a pessoa que estava vindo, não era nem mais eu que estava indo, né? Aí preguei. Aí não quis. Aí outra jovem estava vindo ouvir o evangelho. Só que ela não falou nada para mim ali pessoalmente. Aí mandou uma mensagem na rede social minha, falou assim, olha, eu tô afastada, eu quero voltar para Cristo, meus pais estão afastados, eu quero voltar para Cristo, para que Cristo alcance minha família. E aí eu perguntei para ela, eu posso orar por você por aqui? Eu orei por ela. Aí fui discipular ela. Aí discipulei, aí depois ela mandou mensagem, olha, meus pais voltaram para Jesus. Olha. Então, pastor, essa questão do evangelismo é muito importante. Muito. E assim, eu valorizo muito essa questão de célula, porque você tá ali aproximando mais as pessoas para ouvir o evangelho de Cristo. Sim. Você tá ali discipulando pessoas. Sim. E estive visitando Brasília 2 anos atrás e conheci a Sara Nossa Terra, né? E lá eles têm um trabalho, assim, de que nas células deles só podem ter pessoas descrentes. E é muito interessante. Evangelística mesmo, né? Justamente. Eles não querem pessoas crentes. Tem um líder, e esse líder é responsável por chamar pessoas descrentes para ouvir o evangelho de Cristo. Essa é uma prática da igreja, sempre foi, no início pelo menos, né? Verdade. É fartamente documentado, né? Atos de se reuniu de casa em casa, partiu o pão. Paulo, ele manda intermináveis saudações para a igreja que está na casa de fulano, ciclano, beltrano, né? Motivos óbvios, né? A igreja perseguida, nós não tínhamos templo, o templo era judaico, né? Não era dos cristãos. Depois o imperador perseguindo, né? Quem botasse uma igreja, né? Placa, Igreja Batista, seja bem-vindo. No outro dia a cabeça dele tinha rolado, né? Estava degolado. Então, tinha que ser dessa forma, né? Em grupos. E a igreja teve esse crescimento explosivo, né? Aí vem 3 mil, 5 mil e vai a coisa crescendo, se expandindo. Quando se oficializa, né, o cristianismo como religião oficial do Império, com Constantino, né, vindo, a conversão dele, é dito, aí vira templista, né? A gente para com essa prática e aí começa, né, aqueles templos catedrais enormes sendo feitas. E de um tempo para cá tem se resgatado isso, né? Verdade. Os grupos ali, as células, no tempo elas ficaram assim um pouco estigmatizadas no Brasil, porque elas se associaram muito a um modelo, né, de igreja, de crescimento de igreja, que trouxe à tona, né, a realidade das células novamente, final dos anos 90 para cá, né? Eu conheci células nos anos 2000, né? No começo dos anos 2000, eu tive minha experiência com células. E tão tal que tem igreja hoje que chama pequeno grupo, né? Que quer dissociar desses modelos que eles estão. Mas se a gente for buscar a origem mesmo, a gente vê que na Bíblia eles se reuniam em grupos, em casas, né? E funcionava, iam sendo salvas, né? Famílias inteiras, como a família do Ananias, né? Cornélios, né? Cornélios.
Então, a casa inteira sendo salva, né? Numa pregação, né? Então, é maravilhoso mesmo, de casa em casa. Hoje a gente está, inclusive, com um projeto aqui na cidade chamado Escolas de Paz, onde tem escolas que a gente vai, né? A garotada vai, os jovens vão, e eles falam nas salas, ó, vamos ter um momento aqui, conversa com a diretora, cede um espaço, e ali eles fazem um evangelismo rápido com aquele pessoal, depois vai na casa, se for o caso, né? Chama para uma reunião que vai ter depois, está sendo uma bênção. Muitas vidas sendo alcançadas, né? Pastor, em relação, como o senhor falou aí, sobre jovens que saem para evangelizar, lá na Nova Aliança, antes desses jovens saírem, vocês têm alguma capacitação para eles poderem fazer esse evangelismo? Sim, tem. A gente dá um curso sobre evangelismo, né? Um pouco de tudo, né? Sobre capelania, sobre hospital, como evangelizar no hospital, como evangelizar no presídio, né? Como evangelismo urbano, né? Nós temos nosso grupo de evangelismo chama Proclamadores da Paz. Aí eles têm essa missão, são vários segmentos, né? São subseções. Aí nós temos evangelismo urbano, tem que entra a questão das praças, tem a questão do pessoal em situação de rua, né? E cada lugar tem sua dinâmica, né, pastor? Cada tem sua dinâmica. Nós temos os povoados de paz, que a gente vai de povoado, a equipe vai todas as semanas povoados, né? Aí já é aquela outra dinâmica, é chegar na casa, sentar, tomar um café, né? Aquele acolhimento diferente, né? Então nós temos esses grupos que eles se subdividem conforme a missão, né? Nos hospitais, né? Tem um grupo que faz só para o hospital durante a semana, né? E a gente tem as casas de paz, que é onde a gente vai na casa numa campanha de 8 semanas, gerando vínculos, né? Com 8 lições que elas têm como tema as casas onde Jesus entrou e as marcas que ele deixou. Na casa de Simão, né, foi perdão, né, no banquete. Né? Na casa de Jairo, ressurreição, né? Então, cada casa... Zaqueu, salvação, né? Eu lembro, pastor, que na época que eu aceitei Jesus, né? Era um amigo meu de infância, que ele era da Batista, né? Que antes era Novo Tempo, né, o nome. Sim. Ele hoje também é da Assembleia, o Simeone. Aí ele iria na minha casa, toda semana ele ia na minha casa. Aí fazia ali o estudo de casa de paz, eu não tinha nem aceitado Jesus ainda. Ele fazia lá o estudo lá, ia ficar enrolando, enrolando. No começo é assim. Ele foi, assim, pro senhor ver, a estratégia que ele utilizou comigo no início, eu sempre gostei de futebol, era jogar bola. Me chamava pra jogar bola. Aí eu fui ali. A gente era amigo de infância e tinha passado um tempo afastado. Aí ele entrou em contato comigo uma vez, bora jogar bola, tudo. Eu, não, bora. Aí a gente foi, passou ali, jogou uns 3 jogos assim, né? Algumas semanas assim, se passaram assim, aí ele teve um dia que ele me chamou pra jogar bola. Quando eu cheguei na casa dele lá pra gente se encontrar pra ir, ele deu o estudo de casa de paz na casa dele a primeira vez. Aí depois foi fazendo na minha casa e daí, foi a partir daí que eu aceitei Jesus. Olha que maravilha. É um trabalho que a gente sabe que tem resultados. A dinâmica pode, assim, de início não ser levando ali diretamente ali a palavra de Deus, né? Mas a gente sabe que a estratégia que a pessoa utiliza ali já é uma... Vai gerando vínculo, né? Vai gerando ali o vínculo ali. O vínculo é importante, que gera confiança, né? Baixa guarda. Então, o vínculo é importante. Mas a gente na psicologia a gente estuda, né? A teoria dos vínculos, né? São 6 etapas para eles se formarem. Até a pessoa ficar realmente engajada, desenvolver empatia. Então, são processos, né, que acontecem que a gente tem que ter paciência com porque são etapas que vão sendo vencidas, né, para vincular. Verdade. E no dia que você foi ordenado pastor, como é que foi essa experiência, esse sentimento de ser levado ao santo ministério? Sim. Foi maravilhoso, é uma experiência, assim, um dia marcante para a vida da gente, né, e um dia de muita reflexão, né, porque você sente o peso do ministério pastoral, é um desafio constante. Você deita e levanta com aquela rotina, né? De 10 mensagens que vem no meu celular, 9 são problema. Né? Casamento sendo destruído, atacado, né? Hoje eu sou pastor de pastores também. Nós temos uma rede de relacionamento pastoral. E aí chega um pastor, né, dizendo, pastor, meu casamento não está bem, né? E aí uma coisa é um membro não estar com o casamento bem, outra coisa é um pastor da igreja não estar com o casamento bem. Nós, filhos, né, filhos de pastores com problema. Então, tudo isso são demandas que exigem da gente muita graça de Deus, muita sabedoria de Deus, muita oração, para que a palavra dita de maneira correta gere restauração, né, gere cura, gere milagres.
E pastor, e o seu trabalho com jovens? Nós sabemos que a Nova Aliança hoje tem uma grande quantidade Acho que de jovens. 70% mínimo é jovem. é jovens, né? É. Qual é a sua Começar visão? pelo pastor. É verdade, pastor. É verdade, Você é bem pastor. jovem mesmo. Como é que é a sua visão hoje para cuidar de tantos jovens num mundo tão relativo, que o relativismo toma de conta das universidades, das escolas, as ideologias que nós vemos por aí. O senhor, como pastor, assim, qual o seu maior desafio com os jovens hoje na igreja que o senhor pastoreia? Quais são, assim, vamos se dizer, os maiores problemas assim, que o senhor tem enfrentado com os jovens na Nova Aliança atualmente? Sim. Eu disse novinho, mas estou indo para 50. Viu? Mas tá indo bem, pastor. É bem, né? Que é natural o cabelo. Não uso nem tio Nacho, não. Tem uns amigos meus que usam tio Nacho. Né? Devagarzinho vai mudando a cor. Mas, meus amados, mas é uma boa pergunta. Realmente a gente tem assim, uma vocação muito para pastorear jovens, de fato, né? Muitos jovens na igreja. O pastor direto dos jovens é o pastor Fabrício, né? Ele cuida mais diretamente dos jovens, né? Nossa rede chama-se Radicais Jovens. Aí a gente trouxe um pastor de fora uma vez para pregar na rede Radicais Jovens. E ele chegou lá e ele disse que se assustou, porque ele pensou que ia encontrar, sabe, um cara com um brinco na orelha, sabe, um cabelo moicano, com umas tatuagens, tomando couro. E o pastor Fabrício dizem que parece comigo até, né? Parece. Eu digo que sou mais bonito, né? O cara tranquilão, né? Não se veste como jovem, não, né? Mas transita bem entre os jovens, conversa bem com os jovens, né? É bem manso, eu conheço ele do tempo. Tranquilo, a palavra porque eu dele, era não altera a voz, quase Isso. nunca vi ele alterar a voz. Até para expulsar demônios, não altera nem a voz, nem para expulsar demônios. E ele é radical jovens porque, etimologicamente, radix, é de raiz, né? Radical quer dizer que aquilo vem da raiz, né? Então, a nossa proposta é levar o jovem para a raiz do evangelho, para os fundamentos do evangelho, né? Então, ser um radical jovem dentro da igreja é isso. É alguém que tem raiz no evangelho, né? Que vive o evangelho na sua essência. E o segredo para se pastorear muitos jovens hoje é, de fato, ter um discipulado bem agressivo. Você tem que ter um discipulado bem forte. Eu sempre digo, olha, o jovem pode celebrar, o jovem pode, né, cantar, o jovem pode festejar na presença do Senhor, só não pode uma coisa, pecar, né? Só não pode pecar. E a gente tenta ser bem, né, acho que foi discipulado de uma igreja também, a gente tenta ser bem incisivo nessa questão, né? E a gente tem alcançado certo sucesso. É uma igreja com muitos jovens, e às vezes num ano você tem um caso de fornicação, né? Então eu vejo isso como entre aspas, né, uma vantagem, né? É uma vitória, é isso. Porque não é fácil de jeito nenhum. Eles vêm do mundo cheio de hábitos, né? Cheio de vícios, cheio de doutrinamento, né? Errado. E a gente vê que o mundo de hoje, o jovem é bem prematuro em várias coisas, né, pastor? Muita coisa. Demais. E hoje, a questão da pornografia, por exemplo. Isso. Olha, na minha época, né, quando você queria assistir algo pornográfico, você tinha que ir numa locadora, entende? Aí você tinha que aquela barreira do constrangimento. A locadora tinha uma sala dizendo só para maior de 18 anos. Sim. Né? Você menina, adolescente, para entrar já era complicado, você podia ser chamado a atenção. Para sair, para colocar no cadastro, alguém poderia estar vendo. Então, havia toda uma barreira de constrangimentos. Hoje você bota... como diz um amigo meu, www.cão.cão e você já está dentro do inferno ali, né? Verdade. Então, hoje é muito fácil acessar esse tipo de situação e os jovens chegam muito já versados nessa doutrina infernal, né? Nessa realidade infernal. A gente vê até nas redes sociais, né, pastor? Se a gente não tiver cuidado, você abre a sua rede social ali e o próprio Instagram tem ali a indução dele ali para o que é errado, né? Já tem isso. Porque a gente ataca muito o que é chamado de pornografia herd, né? Que os especialistas chamam, que é essa escancarada, explícita, né? Essa coisa maluca. Mas a gente tolera muito a pornografia soft, que é daquela cena que aparece na novela, insinuando o sexo, né? Mas que gera ali no jovem, no jovem
em idade de puberdade ainda, né, em processo de puberdade, gera nele um despertar sexual, né? Ele olha para aquilo e já vai para a fantasia erótica. Aí você vai, o filme também, né, que não mostra tudo, mas mostra uma parte do corpo. Então, tudo isso é a pornografia soft, porque ela é aceitável, ela é tolerada na nossa sociedade. Hoje você vai ver isso, né, em horário de 6 da tarde, já está passando aí telenovela, criança já vai ver esse tipo de coisa hoje em dia, né? A censura está muito branda. E isso já é uma porta de entrada para esse outro nível, né, de pornografia, que aí vai gerar o vício, né? Vai todo um processo. E hoje a gente vive nesse mundo onde o cérebro da gente está sempre em busca de compensação, né? A gente quer Prazer, né? prazer, Prazer rápido. a gente quer sentir aquela compensação, aquele prazer, né? Vai para o jogo, vai para o sexo, vai para tudo, que é loucura hoje em dia, né? Você está vendo aí o escândalo, né? O pessoal pegando Bolsa Família e jogando nas casas de apostas virtuais, né? Verdade. Então o cara pega o dinheirinho que é do filho para manter o filho em casa e aposta no time dele, de futebol, né? Então é uma loucura, o jogo do tigrinho, né? É verdade. É uma loucura isso e é um mundo maluco e a igreja hoje ela tem que despertar para essa realidade. Nós precisamos de ferramentas, aí entra, por exemplo, psicologia, né? Entra a terapia, entra outras ferramentas que durante um tempo a gente rechaçou, a gente evitou, e se tornou ali um antro, se tornou um reduto de pessoas mal intencionadas, altamente enviesadas e que usam essas ciências hoje contra nós. Para doutrina de gênero, né? Falar sobre gênero em escola, fundamentar distorções sexuais, né? Então a gente tem que resgatar isso. Antes tinha muito aqui, Precisa né, de pastor, Deus. da pessoa fazer teologia e esfriaria, né? E É. até outros cursos superiores a pessoa Não também fez para o poderia... seminário de sério, você vai Isso. perder sua fé. Isso. E sendo que, assim, no caso do senhor, o senhor formado em psicologia, não sei se eu tenho outro curso também, como Tem teologia, né? Psicologia, sou terapeuta familiar também, Sim. Pós-graduado. E são coisas que auxiliam, eu creio que o senhor utiliza São táticas ali ferramentas. da psicologia, Sim. com certeza, para lidar com um casal, em diversas Sim. situações, né? Eu sempre digo assim, que tem caso, né? São três tipos de situações. Tem caso que é clínico. Não adianta dizer só sai demônio, que o demônio não vai funcionar. Você vai passar a noite dizendo sai demônio, e não é mais demônio. Né? Tem caso que é espiritual. E esse sim, a gente vai usar só as ferramentas espirituais e vai funcionar, tem que funcionar. Eu tenho um negócio que às vezes na igreja a gente vê irmãos que estão endemoniados, né? A gente acredita em possessão demoníaca. Mas tem irmãos que a gente vê que já é uma coisa assim na alma deles, sabe? E às vezes tem casos que a gente chega lá e diz assim, meu irmão, é o seguinte, já está com muito tempo, se é demônio, vai sair em nome de Jesus. Cada vez que é em nome de Jesus, o demônio tem que sair. Então, vamos aqui acabar com esse negócio agora, né? Em nome de Jesus sai. E tem casos que são clínicos e espirituais ao mesmo tempo. Você está acompanhando na igreja, dando suporte espiritual, olhando pela pessoa, ungindo a pessoa, abençoando a pessoa, e ao mesmo tempo diz, vai buscar. Ora, hoje vai disfarçar que tem crente que não sofre depressão dentro da igreja? Sim, sofre. Verdade. Tem crente que não sofre de síndrome do pânico dentro da igreja? Sofre. Tem pastores que sofrem disso. Né? Pastor, assim, Então, é uma realidade, é uma doença mental, né? Desculpe, né? Porque o corpo adoece, o espiritual adoece, esgotamento espiritual existe. O Asaf dizia, quando eu olhei para a prosperidade do ímpio, quase que eu escorreguei, meus pés escorregavam. Ali é Salmo 73, ali é esgotamento espiritual. E tem a alma também adoece, nós somos... a maioria dos teólogos são dicótomos, né? Mas a igreja é tricotomista. É verdade. Pastor, a gente está falando sobre os jovens agora há pouco. Como o senhor lida, como o Rogério falou, até que são muito jovens, né? Eu sei que a igreja é bem grande,
O senhor tem culto até em vários horários lá, né? Assim, Nós temos 2 cursos no domingo, no né? domingo, né? Que são 2 cultos, né? Que Isso, devido, acho que também à quantidade de pessoas, né, que tem a igreja comporta também. isso. E como que, assim, é feito esse acompanhamento dos jovens? Que a gente sabe que é uma situação que hoje assola muitos jovens. Não é uma coisa que é a falta de Deus, né? Como muitas pessoas Exato. falavam antes, né? Não é a falta de Deus, mas é um problema que assola pessoas, pastores, como o senhor citou, pastores, missionários e vários irmãos ali que convivem ali, têm um contato com a palavra, que são crentes verdadeiros, mas enfrentam essa doença, né? Sim. No caso, você está falando a A depressão, por exemplo? depressão. Isso, sim, claro. Depressão hoje pela Organização Nacional Mundial de Saúde, né, OMS, é uma doença. Existe um dado muito forte em relação ao Brasil. Isso de 2019, pré-pandêmico, pra você ter ideia. 86% dos brasileiros tinham algum tipo de transtorno mental. 86%. E 212 milhões, né? É muita coisa. Muita coisa. Algum tipo de transtorno tinha. E a gente vai vendo hoje em dia, né? TEA, TDAH, transtorno, TAG, né? Transtorno generalizado de ansiedade. Então, nós temos a depressão, nós temos bipolaridade, nós temos borderline, nós temos tanta coisa na igreja que a gente vai vendo depois, que são realmente situações, né, genéticas, que Deus pode curar, como cura o câncer. Deus pode curar depressão, como cura o câncer, como cura cirrose, como cura todas as doenças físicas, as mentais também podem ser curadas. Agora, a gente tem que encarar como uma doença também, né? Como uma doença que existe, precisa de tratamento. Ora, quando você está doente do coração, você vai no cardiologista, né? Quando você está doente da visão, precisa de um óculos trocar, você vai no oftalmologista. Então, quando você está doente da alma, não é feio buscar um psicólogo. Existe um tabu dentro da igreja, ainda hoje. A gente enfrenta isso ainda hoje. É feio dizer, mas nós temos vários casos na Bíblia. Meu segundo livro é A Alma do Profeta, o dia em que Elias desejou morrer. Antes, eu não tinha estudado ainda, psicologia, me formado, e Elias passa, não dá para fazer um diagnóstico de Elias, mas tem aspectos, né, tem sintomas ali que vão muito de encontro a sintomas de uma depressão, né? Ele vive um isolamento, ele não quer comer, né? O anjo tem que alimentar ele 2 vezes para poder se levantar. É verdade. E olha que é o maná do céu, né? Não é qualquer comida, né? Ele se levanta, ele caminha um pouco, ele entra numa caverna de novo. Ele quer escuridão, ele quer isolamento, sabe? Ele não quer sair da cama. E Deus precisa, em pessoa, descer para conversar com ele, porque o anjo não deu certo. O anjo foi, não funcionou. Viagem perdida, né? É o próprio Deus. O senhor tem que ir lá. Tem comida na boca, dei papinha 2 vezes, mas não funcionou, né? Então nós temos casos, nós temos um Moisés ainda, eu quero morte, né? Então é aquele desalento profundo da alma. Nós temos um pastor na década, no século XVI, me foge o nome dele, meu Deus. Mas ele tem um livro, ele foi um pioneiro, antes de Freud, antes dos experimentos psicológicos, ele desenvolveu uma terapia funcionada na Bíblia. Textos que ele selecionou, salmos maravilhosos, e ele ia nas casas dos desalentados, na época era chamado melancólicos, né? Quem sofria de melancolia, né? Você falando que era melancolia. Um desalento profundo na alma. Ele ia nas casas, lia os textos bíblicos, cantava e orava pelas pessoas, e isso, de uma forma sistemática, ele fala no livro, e vai mudando o ânimo dessas pessoas. Eu esqueço o nome dele agora. Esqueço o nome. Mas é um pastor muito conhecido. E isso ia mudando o estado, né? Aquela realidade patológica sendo revertida. E é um experimento que pouca gente fala, a gente não vai falar isso na faculdade, no lugar, porque é enviesado. Vem dos protestantes, né? Vem dos evangélicos, ninguém fala. Mas isso mostra que a palavra de Deus ela tem poder terapêutico. Né? A palavra de Deus cura. Você está desanimado, lê, né? Um Salmo 23 daquele, um Salmo 91, né? Que ele te anima, te desperta, né? Te leva a querer lutar. Né? A palavra tem poder. Pastor, a respeito disso, né? Acho que o pastor já falou bastante, né? Sobre a questão dos jovens.
E, pastor, a gente queria tratar aqui com o senhor sobre outro assunto, né? Que é mais voltado aqui para a nossa cidade de Timon. Né? Atualmente a gente está aí chegando graças a Deus, né? No fim aí de uma campanha, né? Que é muito cansativo. Chega dezembro, chega 25 de dezembro, não chega o dia 6. É verdade. Chega Natal e não chega o dia 6. E nós sabemos, pastor, que o senhor é um dos apoiadores aí do pastor Davi Colasso, né? Sim. Nós estamos aqui também apoiando ele. E nós queríamos saber, pastor, da sua opinião sobre o pastor Davi Colasso, né? O que foi que levou o senhor a apoiar ele, né? Além de ser um pastor, ser um servo de Deus, o que levou o senhor a apoiar ele e qual é a sua visão política de Timon hoje, que levou o senhor a dar esse apoio para o pastor Davi Colasso? O pastor Davi Colasso é meu vizinho de ministério, né? Eu estou no nosso prédio na rua ali 70, ele também do ladinho ali, né? Na rua do Bradesco ali, né? Do Bradesco, né? Na rua. E ele é pertinho da gente ali, né? Às vezes a gente é tão perto que a gente fica... Os nossos obreiros ficam discutindo por causa de estacionamento. Né? O dia que eu tá lá, a gente tem que chegar lá, calma, que é todo mundo aqui, irmão. Porque é muito perto, muita gente, né? A igreja lá lotada, né? Linda a igreja, fui pregar recentemente lá. E a nossa também ali, dá aquele... Né? Graças a Deus, né, pastor? Graças a Deus, né? Tem briga boa, né? É igual Abraão e Ló, né? Os obreiros lá ficavam também, né? Discutindo um pouco por causa das ovelhas lá. Mas o pastor Davi é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa de consenso, né? E de bom senso, palavras sábias, é um homem de testemunho de caráter. Perdão. Ele é casado, né, com a missionária Gisá. Perdão. E ela é irmã do missionário Igor, né, que trabalha comigo, pastoreia. É uma igreja nossa em Teresina também, né? E a gente conhece o testemunho. É um homem de Deus, um homem sério, um homem de caráter, um homem temente a Deus. Eu aqui na cidade, eu estou desde 2007, eu conheço praticamente todos os políticos, né? Acompanhei alguns governos. Vejo o Timon evoluindo, estava até conversando sobre isso aqui em off, né? Evoluindo gradativamente. Todos os governos que eu acompanho aqui na cidade têm uma marca. Um fez muito disso, outro fez muito daquilo, outro fez muito daquilo outro, né? E sempre que eu trago um amigo para pegar na igreja que vem de fora, isso para Timon está mudando. E só não percebe a mudança de Timon quem não quer de fato. Só quem não quer de fato. Quem mora aqui, quem passa, quem percebe, né? Timon, hoje em dia, né? Timon, o pessoal reclama de buracos em Timon. Tem muita coisa. Cidade grande, quase 200 mil habitantes. Mas, gente, eu viajo Maranhão pregando. Tem cidade aqui conhecidíssima, que eu não vou falar agora aqui, mas que lá, a gente, saindo da BR, não tem asfalto. É buraco, que quebra suspensão de carro. E aqui na nossa cidade está bem pavimentada, né? Tem calçamentos construídos de outras épocas. Hoje, asfalto, eu nunca vi tanto asfalto na nossa cidade. Bem da verdade, eu digo isso. Pistas, acessos sendo construídos, enfim, uma infraestrutura preparando Timon para ser uma grande cidade. E eu não duvido que nas próximas décadas nós alcancemos até que pertinho Imperatriz, né, que tem hoje 250 mil habitantes, nós temos mais de 180 já passamos, e daqui a pouco está emparelhado aí com Imperatriz, né, disputando o segundo lugar em termos de maior cidade do estado do Maranhão, porque cresce todo dia Timon. Né? Se a gente, Teresina, vizinha que veio morar aqui em Timon. É uma cidade que tem um potencial econômico muito vasto também. Muito vasto, a questão imobiliária, né? Casas, é mais fácil de comprar, o valor é melhor até para adquirir. Então tem crescido muito. Nós ganhamos no último censo 25 mil habitantes que vieram de Teresina para cá. Você tem ideia, né? Se mudaram para cá. Antigamente a gente tinha morar em Teresina. É verdade. Hoje estão vindo para cá. Onde eu moro hoje, pastor, perto do presídio Jorge Vieira. Ali tá. Ali, antes eu passava para ali, quando eu iria para o interior, para casa da minha avó, tinha um caminho que passava por lá, e lá era um caminhozinho assim, que era apertado, uma veredazinha, e lá era só mato a região lá que hoje eu moro, e hoje é cheio de casa, muito desenvolvido a cidade. Para todos os lados da cidade, a gente vê que tem desenvolvimento. A gente vê escolas bonitas, né? Sim, e é um conjunto, claro, né? Cada um foi dando sua parcela, sua contribuição. Chegou a vez de eu trabalhar, né? Eu oriento nossa igreja de púlpito. Eu sempre digo, olha, não ofendam os candidatos.
conheço os 3 que estão pleitando, eu conheço, são pessoas de família, são pessoas que têm casa, têm filho, né, tem que honrar, tem que respeitar, o crente tem que ser assim. Eu não gosto do crente na igreja quando ele vai lá, bota um comentário, é ladrão, é isso, é corrupto. Gente, para com isso. Cadê o processo, né? Cadê a condenação? Cadê um transitado e julgado? Verdade. Então a gente tem que ter bom. Se na igreja não agir assim, quem é que vai agir no mundo? Se a igreja não for sal, não for diferente, quem vai ser no mundo, né? Então, eu não julgo pessoas, né? Eu analiso propostas. Eu vejo que nos últimos 4 anos nossa cidade foi bem governada. Eu vejo o carro de lixo pegando lixo na porta, né? Direitinho. Eu vejo asfalto chegando em muitos lugares. Nós temos igrejas aqui em bairro de periferia, né? Que está asfaltada a frente da igreja, e não é de agora não, né? Nós temos bairros chegando, se desenvolvendo, loteamentos. Condomínios, né? Eu passei agora lá perto do sítio da igreja, como quem vai para a Gameleira de Santana, me assustei com a usina. Não sei se você vai vir ali. Estavam limpando um terreno, eu pensei que ia fazer um condomínio, uma coisa. Fizeram uma baita usina solar, painéis, foi mesmo, pastor. um enorme, 1 hectare, sei lá quanto é que é aquilo em termos de dimensão. Então está chegando. O pessoal está vendo que Timon tem potencial, né? Então, o pastor Davi Colasso, hoje, é aquela história, é um vice que nos atrai, porque nós nos identificamos com o caráter, com a pauta, com o viés, com o segmento que ele representa. Ele me representa, né? Como cristão também, como servo de Deus, como pastor na cidade, nos representa também. Acho que o povo de Deus devia celebrar isso, né? Eu vi um dia o irmão reclamando, né? Dizendo, mas pastor, você concorda com isso, um pastor? Irmão, você quer que fosse o quê? Né? Um budista, né? Você queria que fosse quem, né? Me diga aí. O que seria bom para você, né? Porque, então, louvado seja Deus, né? Que um homem... A Bíblia diz uma coisa interessante, meus amados. O versículo, Provérbios diz, né? Que quando o justo governa, o povo se alegra, né? Então, a Bíblia coloca o justo em situação de governo. Quem bota o justo na política é a própria Bíblia. Quando o justo governa. As 2 palavras estão juntas no texto sagrado. Então, o justo, Deus olha para o justo em posição de governar, como José governou no Egito. Então, esse negócio de, crente não pode se envolver na política, é discurso de político mal intencionado. Político mal intencionado que quer que a gente fique marginalizado no processo político, não participe, não tenha voz, não tenha vez. A igreja tem que contribuir sim, pode contribuir muito, né, com a sabedoria que vem da palavra do Senhor, mas com sua honestidade, né, com sua sabedoria, seus princípios princípios inegociáveis. Então, a igreja pode contribuir muito, sim, para a glória de Deus. Então, o pastor Davi Colasso, ele reúne essas características, é um homem de Deus. Eu tenho certeza que, chegando lá, com a graça de Deus, fará um bom governo, sim. Será um homem que vai aconselhar, dar bons conselhos, dar uma boa direção, será uma pessoa participativa e ativa, né, no governo da atual prefeita que está. Pastor, você falou isso aí sobre quando o justo governa. Eu olho muito para o cenário mundial, né? Nós temos aí alguns países que os seus governantes não permitem crentes pregar, né? E aí as pessoas dizem, crente não pode se envolver com política e tal. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa, eu perguntei para ela, rapaz, deixa eu te perguntar, tu acha que se na Coreia do Norte, você acha que nesses países que são fechados para o evangelho, vamos supor, né, eu usei como um exemplo o cristão, se lá tivesse um presidente cristão que preza pela liberdade humana, pela liberdade das pessoas, porque Cristo preza por isso, né? Você acha mesmo que nesses países haveriam crentes agora, enquanto eu estou falando com vocês, sendo mortos porque estão pregando o evangelho? E essa pessoa disse não. Então, por que o crente não pode se envolver com a política? Porque, assim, o Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, ele diz que a igreja, ela é detentora da moral, do progresso moral. Então, a moralidade e a ética está com a gente. Então, se a gente se calar, nós vamos estar abrindo espaço para os ímpios tomar de conta. Pessoas que não têm princípios, pessoas que são contra a igreja, ou pessoas que são contra até mesmo as coisas morais e éticas. E aí, o cristão não pode,
Nós temos aí, por exemplo, algumas pessoas dizem, por que que Jesus, na época do seu ministério, o Estado era contra ele? Ok, o Estado era contra a pregação de Cristo? Sim, né? Mas nós temos aí, por exemplo, vários exemplos na história de pessoas que eram servos de Deus, como os pais da igreja, alguns, inclusive eu estou lendo sobre a biografia de Sinésio de Cirene. Ele não queria, mas ele sendo filósofo, ele sendo cristão, ele não queria se envolver com política. Mas na cidade dele, que era Cirenaica, ele precisou se envolver com a política. Por quê? Porque queriam pessoas entrar dentro da cidade dele e destruir toda a população da cidade dele. E ele, não, eu queria muito bem, porque os hobbies dele na época era caça e leitura, estudo. E ele disse, não posso deixar o meu povo perecer. E ele se envolveu, ele se tornou bispo da cidade, e o bispo ele tinha um papel público muito importante na época, e ele se tornou meio que o prefeito da cidade, né? E, além disso, na parte militar, ele ia lutar junto com o povo, contra aqueles que queriam, que eram os bárbaros do deserto que falavam, para lutar, para defender a cidade dele. Então, essa história de que o cristão não pode se envolver com a política, existem os seus governantes ruins, como foi da época de Cristo, que mandaram crucificar Jesus, mas existem governantes como Ciro, como Dário, que declararam em todo o seu governo que só o Deus de Daniel é Deus. Né? Então, Augusto Nicodemos, por exemplo, ele fala num livro, Cristianismo na Universidade, sobre essa questão de algumas pessoas, então, para resolver todos os problemas da sociedade, eu preciso só de governantes cristãos? Ele disse, não somente governantes cristãos. Pode-se ter? Pode. Mas não somente eles têm essa capacidade de fazer um governo correto, né? O que nós precisamos são de pessoas que são alcançadas pela graça comum de Deus, né? Pessoas que podem não ser cristãs, mas têm uma visão moral e ética das coisas, né? Porque salvação, ética e moral são coisas que, assim, de certa forma, elas estão, assim, separadas do ponto de vista de que eu posso ter uma pessoa que não é salva, mas que é moralmente correta e eticamente correta. O Durkheim escreveu sobre a ética protestante e espírito capitalista, né? É sociólogo, né? Pai de sociologia. E ele disse, esse povo tem algo diferente com esse povo. Tem que ser estudado, né? Por que é que eles prosperam? Por que dá certo? Por que eles são diferentes? E ele foi observar aspectos, né? Trabalha, acorda cedo, né? Não farreia, né? Compra direito, paga direito. Então, a igreja sempre teve algo para ensinar, né? O bom cristão sempre tem algo para ensinar. E em posição de poder, ele pode abençoar, numa extensão maior, uma cidade, né? O pastor Davi, estando hoje vice-prefeito da cidade, né? A partir do dia 6 de outubro, sendo eleito em janeiro assumindo, pode abençoar muita cidade numa extensão muito grande, né? E não somente o nosso segmento, mas todas as pessoas porque olham... nossos princípios servem para todos os povos, todas as religiões. São princípios que faz bem à família, né? É princípio que faz bem para gera segurança na cidade, né? O cachaceiro que bebia não bebe mais, o que roubava não rouba mais, como dizia Paulo, né? O que mentia não mente mais. Então vai melhorar a cidade em todos os aspectos, com certeza, né? O que ele vai levar para o palácio da cidade vai abençoar a cidade, com certeza toda, né? Então, meu apoio nele nesse sentido, né? Vejo com muita alegria um servo de Deus tendo chances reais de estar governando, né, ao lado da prefeita da nossa cidade a partir de 2025, né? Com a graça de Deus. Então, acho que o nosso bate-papo foi muito bom, né, Anísio? Foi muito bom, muito feliz de estar com vocês. Muito obrigado. O pastor aí falou sobre vários assuntos conosco. Sim. E, Anísio, se você quiser deixar suas considerações finais, depois de você, pastor. Certo. Pastor Wendel, foi um prazer revê-lo aqui, um prazer mesmo. receber o senhor aqui, ter essa conversa aqui com o senhor, que foi muito bom conhecer um pouco da história do senhor, ver as suas opiniões, ver um pouco do senhor aqui. Muito obrigado aqui pela presença, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aqui prontamente, aqui, que a gente convidou até
em cima assim, da hora, Foi, assim, foi né? mesmo. Um poucos dias aí, mas prontamente ele nos Vergonha de atendeu. ter respondido antes que eu tava vendo para fazer para mim. Aí deu certo, você vai ter paciência aí. Deu Mas certo. é isso, pastor. Muito obrigado. Amém. Agradeço aqui vocês, telespectador, que está aqui nos assistindo aqui até esse mais de 1 hora aí que passou aqui nos assistindo. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, de seguir nosso perfil do Introdução. Seguir também o Pastor Wendel, né? Seguir aqui o perfil lá do Pastor Wendel. Não sei como é que tá lá, pastor, mas No Instagram, o Wendel de Carvalho. isso. O Wendel de Sigam Carvalho. lá. Se tirar o Di, vai dar num coach. Aí o Wendel Carvalho aí, né? É o pastor. É o nosso pastor aqui, né? Dá para identificar ele aqui, que é bem bonito aqui, né? Forte, alto. Né? Mas é isso, pastor. Muito obrigado. Viu? Sim, amém. Eu que Pastor, você agradeço. pode deixar suas considerações finais, a câmera do Senhor é aquela. Se Amém. você quiser deixar um conselho para os jovens. Amém, amém. Nós estamos às vésperas de uma grande decisão, né, dia 6, e eu tenho certeza que o voto do jovem evangélico vai ser muito determinante nessa eleição. Eu peço a todos que votem com muita consciência. A gente tem que entender que nosso voto pertence ao Senhor também. Voto é aliança. Tudo na vida do crente pertence ao Senhor. Pode ser que comamos, que bebamos ou façamos qualquer outra coisa. Aí colocamos o votar nessa qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, que o nosso voto domingo possa glorificar o nome do Senhor, que a gente possa sair dali para ir para casa com consciência tranquila, sabendo do que não barganhamos, que não negociamos, né, que não burlamos a lei, que não fomos infiéis àquilo que se espera de nós, né, que a palavra de Deus espera de nós, possamos ir para casa para dormir sossegadamente, né, esperando bons resultados para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço muito. Nós iremos aí, né, se Deus permitir, nos reunir novamente. Será uma alegria. Né? Uma parte 2, né? Uma parte 2, com certeza. Amém. E é isso, pastor Eno, muito obrigado. Deus abençoe sua família, seu ministério, os seus jovens, que o senhor tanto cuida lá na Nova Aliança. E nós agradecemos muito, pastor. Muito obrigado de verdade, né, pela sua cooperação aqui conosco. E é isso, aspirantes. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do Introdução. Como a Anísio já disse, não esquece de se inscrever, de nos seguir no Instagram, @introdução, e de ativar os sininhos. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado, aspirantes.